Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi direcionado pela Comissão Organizadora das Jornadas e, ao mesmo tempo, parabenizar a Comissão Organizadora por esta iniciativa. A mim pediram para vir falar um pouco sobre o papel que o enfermeiro tem no planeamento do transporte terrestre e na segurança do doente. Bem, a questão da segurança do doente é uma questão que é absolutamente transversal e cada vez mais importante e que deve estar no cerne, no foco da prestação de cuidados. De facto, e chama a atenção para o plano de ação da Organização Mundial de Saúde para 2020-2030, de facto, a segurança do doente é um enquadramento extraordinariamente importante e que depende muito da promoção de uma cultura, de processos, procedimentos, tecnologias, ambientes de segurança que permitam, por um lado, reduzir os riscos associados à prestação de cuidados, reduzir a ocorrência de dano evitável e que, quando os erros existem, que tenham o menor impacto possível sobre o doente. E é importante nós fixarmos neste termo de dano evitável, porque, de facto, temos de ter consciência que muitos dos erros provocados e do dano provocado ao doente seria evitável através da instituição de uma cultura de segurança do doente. Neste contexto, temos também que ter em conta que muitos dos processos de cuidados são eles próprios um catalisador para o aumento do risco no doente, e o transporte do doente crítico é claramente um desses exemplos. Temos muitas vezes o doente num sítio, num local, num ambiente de cuidados em que conseguimos manter um determinado nível, sabemos que o doente precisa para a realização de exames ou para intervenção clínico-diagnóstica de um transporte, uma transferência, e sabemos que nesse transporte, por fatores vários, existe de alguma forma uma redução do nível de cuidados, embora muito façamos para que tal aconteça. Mas são vários os fatores que concorrem para esta redução do nível de cuidados. Em primeiro lugar, a própria instabilidade clínica do doente. O doente com instabilidade hemodinâmica, a instabilidade clínica vai agravar, vai inexoravelmente agravar sempre que há uma transferência, uma passagem do doente, seja em contexto de ambulância, seja em contexto de outro meio de transporte. Por outro lado, um problema que falaremos um bocadinho mais à frente, relacionado com a indiferenciação das equipas que promovem este transporte e que nem sempre é possível garantir para o transporte o mesmo nível de competência, o mesmo nível de diferenciação que existe no local de origem. Depois, o ambiente de transporte constitui um ambiente distinto daquilo que nós estamos habituados na prestação de cuidados, no nosso ecossistema natural de prestação de cuidados. Vamos para um local onde as coisas, os equipamentos, os fármacos não estão à mão, muitas vezes nós não sabemos ou não estamos rotinados para o local onde nos vamos a encontrar. E depois a própria agressão ao doente relacionada com a fisiologia do transporte terrestre e que falaremos um bocadinho mais à frente. Bom, para tentar reduzir o risco ao máximo e, havendo risco, reduzir o dano associado a esse risco no doente, é importante que, ao nível de todas as fases do transporte, haja aqui a implementação e promoção de uma cultura de segurança. Em primeiro lugar, no aspecto da decisão, embora a decisão seja um ato médico e onde acaba por passar um bocadinho ao lado daquilo que é, enfim, o core dos cuidados de enfermagem, mas é importante também aqui apoiar esta decisão no sentido de ponderar o risco-benefício de uma transferência. Porquê é que podemos transferir o doente? Porquê é que o doente precisa de ser transferido? Isso há, de facto, duas razões que assentam e que garantem a necessidade de um transporte crítico. Um é providenciar um nível assistencial superior, obviamente, e, por outra, a realização de meios complementares, diagnóstica e terapêutica que sejam considerados absolutamente essenciais para o tratamento do doente. Na fase de planeamento, na fase a seguir, a garantir ou a perceber que o doente tem que ser transporte, sistematizar de alguma forma aqui 6 certos de planeamento que podem ajudar a reduzir o risco associado ao transporte. Em primeiro lugar, o doente certo. Não apenas escolher o doente certo para a transferência, mas garantir que este doente tem, de facto, uma estabilidade clínica possível para conseguir, de alguma forma, aguentar melhor
as agressões associadas ao transporte. E aqui entra a abordagem sistematizada ABCD, garantir que uma via aérea está patente, se não tiver patente, que temos que garantir previamente uma via aérea segura, que do ponto de vista ventilatório o doente está o mais estabilizado possível, que os parâmetros ventilatórios estão ajustados de forma correta, que gasimetricamente o doente tem vindo a estabilizar ou foram instituídas medidas para essa estabilização. Do ponto de vista de C, garantir que focos de instabilidade foram, de facto, identificados e corrigidos, não apenas o corrigir uma hipotensão, mas identificar a causa do choque e tratar, ou começar a tratar, se possível, a etiologia desse choque. Ao nível do D, por exemplo, perceber que um doente tem um estado de consciência que permite, de facto, assumir um transporte sem demasiado risco, que estão controladas momentos de agitação psicomotora do doente, por exemplo, do transporte. Então, tudo isto deve ser feito nesta fase de planeamento. A seguir, o serviço certo, de garantir que o doente, de facto, é transferido para o serviço que precisa para o seu correto tratamento, identificação ou diagnóstico. A equipa certa é talvez um dos aspectos mais sensíveis deste planeamento. Provavelmente muitos de nós lidamos com esta escala, a escala de Etchebarri, uma escala antiga, mas é uma escala que, apesar de tudo, é utilizada pela generalidade dos serviços, na escolha e na seleção da equipa. É, no entanto, uma escala que, enfim, por ser antiga, tem de facto algumas lacunas, alguns aspectos que se calhar precisam já, nos dias de hoje, de serem ajustados ou ser melhorados, mas não deixa de ser um guia orientador para o tipo de acompanhamento do doente. Agora, esta escala, uma das dificuldades, um dos problemas desta escala é que, de facto, diz que o doente deve ser acompanhado por um médico, por um enfermeiro, mas não diz de que tipo de enfermeira que é, ou qual a competência que o enfermeiro tem. E este é logo um dos problemas que esta escala levanta à partida, porque não é a mesma coisa o doente ser transportado por um enfermeiro recém-licenciado, sem experiência de crítico, ou por alguém que tem 20 anos de experiência de cuidados intensivos, por exemplo. Daí que seja importante também ajustar aqui, dentro da equipa certa, quais os elementos certos que devem fazer acompanhamento deste doente. E aqui não deixaria de trazer a esta apresentação o parecer 09/2017 da Ordem dos Enfermeiros, que sustenta e defende que o transporte do doente crítico deve ser feito por enfermeiros especialistas na área da pessoa em situação crítica. E este é um parecer que é vinculativo e por isso deve ser um guia francamente orientador no aspecto da decisão da tipologia da equipa que transporta o doente crítico. Depois, dentro ainda dos 6 certos de planeamento, o equipamento certo. A famosa mala de transporte, e aqui não há um menu que seja igual para todos, portanto, cada serviço, cada departamento deve, de facto, adaptar a mala ao tipo de doentes que mais transporta. Naturalmente, um serviço de gastro precisará de determinado tipo de equipamentos e de fármacos que serão distintos, provavelmente, de um serviço de neurocríticos. E, portanto, cada departamento, cada serviço deve ajustar o conteúdo da mala em equipamentos e em fármacos de acordo com a tipologia de doentes que transfere. Trago aqui a imagem do aspirador por uma questão muito simples, porque é de facto, sobretudo no ambiente de transporte intra-hospitalar, talvez um dos equipamentos mais negligenciados. E na verdade, quando nós muitas vezes, em contexto intra-hospitalar, transportamos doentes entre departamentos, entre serviços e temos um elevador pelo meio, muitas vezes podemos ter necessidade de aspirar um doente em transporte. E de facto, se não houver um aspirador de transporte, poderá de facto ocorrer aqui um risco, uma quebra de segurança muito importante para o doente. Depois material do A e do B, de ventilação, de mais diverso nível, e ao nível da monitorização, tentarmos manter em transporte o mesmo nível de monitorização que o doente tem no local de origem. Isto é, se o doente está monitorizado e tem, por exemplo, uma monitorização de linha arterial, devemos manter a avaliação de pressão arterial invasiva durante o transporte. Se o doente já tem uma capnografia instituída, devemos tentar manter também essa avaliação durante o transporte. Portanto, adequar e manter o mesmo nível de monitorização em transporte que o doente tem, de facto, no local de origem. Documentação certa é naturalmente um aspecto muito importante do planeamento e garantir que, de facto, toda a documentação clínica relevante vai acompanhar o doente.
E, finalmente, o tipo de transporte certo. Estamos a falar de transporte terrestre, estamos a falar de transporte aéreo, de transporte terrestre, que tipo de ambulância vai ser utilizada, que tipo de equipamento tem, qual tipo de equipa tem. Portanto, este também é o último certo deste planeamento de transporte. Com todo um planeamento bem feito, no entanto, há uma série de riscos que existem durante o transporte e que o enfermeiro deverá estar atento para os minimizar ao máximo. A descompensação clínica do doente é, obviamente, um deles, estará aqui à cabeça. Por muito bom que seja feita a estabilização clínica do doente, há situações que são, de facto, inexoravelmente difíceis de compensar no local de origem e devemos estar preparados para esta descompensação clínica em transporte. Reparem, uma coisa tão simples como o vómito, como o enjoo, como o vómito em transporte, no doente crítico pode, de facto, e vai causar aqui, ser um agente de stress para a equipa e um momento de agravamento de risco para o doente. A extubação ou esterilização de catéteres e drenos, e aqui temos que ser extremamente redundantes no tipo de fixação que fazemos, portanto, o tubo endotraqueal bem fixo, de preferência com nastro. Sei que há serviços que fazem muitas vezes uma fixação dupla com nastro e adesivo, carece aqui de alguma criação de evidência, mas há quem de facto o faça. É importante garantir que o tubo está bem fixo, garantir o nível a que o tubo está, para que não haja acidentes durante o transporte. O mesmo se passa com os acessos venosos e todos os tubos ou drenos, por orifícios naturais ou outros, que estejam colocados, devem estar fixos pelo menos em 2 pontos, para que no momento de alguma tração não sejam de imediato esterilizados. E aqui, em relação aos catéteres periféricos, relembrar sempre que o número de catéter ideal para o transporte é todos aqueles que o doente precisa e mais um. Porque algum acidente que exista, temos já um acesso extra durante o transporte, não temos que funcionar a caminho. Prevenir também aqui a reserva inadequada de oxigênio e podemos utilizar para doentes que não estejam submetidos a intubação orotraqueal e ventilação mecânica, esta fórmula que nos ajuda a perceber, de facto, qual é o tempo que aquela garrafa, ou o conjunto de garrafas, com a pressão a que elas estão, vão de facto permitir manter a oxigenação do doente. Avaria ou falta de autonomia de equipamentos, autonomia de bateria de equipamentos, também deve ser de alguma forma prevenido e garantido que não acontece. A fisiologia do transporte terrestre ou aéreo, agora focando aqui um bocadinho no transporte terrestre, percebermos que todos os movimentos de desaceleração ou desaceleração mais bruscas são, de facto, agentes de stress e conferem algum tipo de agressão fisiológica ao doente. Se pensarmos que um doente que está naturalmente posicionado com a cabeça no sentido de marcha, perante acelerações mais bruscas, a força de inércia vai empurrar a massa de sangue em sentido distal, e isto vai condicionar a hipotensão e redução da pressão de perfusão cerebral. Em sentido contrário, perante desaceleração ou travagens mais bruscas da ambulância, uma força de inércia que vai empurrar a massa de sangue em sentido proximal, e com isto aumentar, por exemplo, de forma crítica a pressão intracraniana em doentes que tenham, por exemplo, um TCE ou um AVC em evolução. Pensemos também aqui neste vetor de força, o impacto vai ter, por exemplo, ao nível dos órgãos abdominais, empurrando contra o diafragma e até aumentando o risco de vômitos num doente que não tem uma via aérea definitiva, por exemplo. E mesmo em doentes ventilados, toda enfim, esta agressão de aceleração e desaceleração vai induzir sempre alterações frequentes do volume corrente, e se o transporte for feito sobretudo com ventiladores volumétricos, isto vai condicionar de facto aqui alterações e deficiência ao nível da ventilação do doente. Quedas e acidentes, de facto eles acontecem, temos de estar preparados para eles, temos que os prevenir ao máximo. São frequentes os acidentes que ocorrem com as ambulâncias, seja em marcha de urgência, seja em transporte secundário, devem ser evitadas ao máximo, e de facto o responsável pelo tipo de condução que é feito deve ser imputado ao team leader, que deve garantir que quem vai conduzir a ambulância deve fazer com o máximo de conforto possível e de segurança, tanto para a equipa como para o doente, e também vai naturalmente influenciar na redução dos aspectos fisiológicos da aceleração e desaceleração que vimos previamente. E mesmo a queda
de macas, a queda de doentes, o transporte do doente crítico, é um momento de maior vulnerabilidade do doente face a quedas. Ruído e temperaturas extremas devem também ser evitados. Reparem que nós muitas vezes, só depois de colocarmos o doente e de nós próprios entrarmos na cela sanitária de uma ambulância, é que começamos a ajustar a temperatura. Reparem que colocar qualquer doente dentro de uma ambulância às 4 da tarde, num dia de verão, com 40 ou 50 graus de temperatura, dentro da cela sanitária, óbvio que vai condicionar vasodilatação e desconforto e mal-estar para o doente. Naturalmente que, da mesma forma, um doente às 4 da manhã de um dia de inverno vai ter uma cela sanitária gelada e com tudo isto pode agravar a hipotermia, nomeadamente situações de trauma, mas não só. Portanto, a temperatura da cela sanitária deve ser ajustada o mais possível previamente à entrada do doente dentro dessa célula. Na altura em que vivemos é impossível não falar do transporte de doentes com necessidades especiais de isolamento. E, de facto, muita coisa mudou com a pandemia Covid, ou procurou-se mudar. Eu preferia não falar especificamente da questão do Covid, porque, de facto, doenças infecciosas nós sempre as tivemos e continuaremos a ter. E, de facto, muitas das questões que nós procuramos incluir nos momentos pandémicos, e aconteceu agora com o Covid-19, como já tinha acontecido há 10 anos atrás com o H1N1, se calhar muitas delas são exportáveis para o dia-a-dia e devem ser cuidados a manter e a garantir no dia-a-dia do transporte de doentes. E sobretudo no transporte de doentes com patologia infecciosa, sejam meningites ou suspeita de meningites, tuberculose, MRSAs ou outros. E, de facto, é importante limitar a exposição apenas aos profissionais necessários, seja em transportes, no momento de abordagem, avaliação, handover, a utilização de EPIs e barreiras adequadas. É importante, de facto, adequar esta utilização de EPIs e de barreiras ao tipo de isolamento preconizado para o problema do doente, portanto, não apenas as universais, mas também específicas. Aqui neste âmbito, um caríssimo colega e amigo aqui do Norte, o enfermeiro José Gomes, está a trabalhar esta área no âmbito de mestrado e vai ser muito interessante perceber os resultados que vamos ter ao nível do conhecimento que os profissionais têm da utilização de barreiras adequadas para cada doente. O ar-condicionado deverá estar desligado. Reparem que muitas das ambulâncias têm circuitos que são partilhados entre a cela sanitária e a cela de condução e, por isso, isto é um problema que deve ser, de facto, prevenido. Pode e deve ser ligado à extração de ar da cela sanitária para fora, desde que esse circuito seja independente do ar-condicionado. Devemos também ter cuidado também em garantir o isolamento entre a cela de condução e a cela sanitária, através daquela janelinha que permite a comunicação entre quem vai conduzir e quem vai cá atrás da ambulância, e garantir também que os armários estão fechados e que apenas o material indispensável à prestação de cuidados daquele doente é que deve, de facto, estar exposto. Doentes não entubados, que agora no contexto pandémico, devem de facto usar máscara cirúrgica em todas as situações, sejam suspeitos ou não de Covid-19. E aqui gostaria de perder aqui algum tempo a focar um bocadinho sobre isto, porque é uma área que é muito nossa, muitos enfermeiros. Da forma como nós ajustamos a máscara cirúrgica a um doente que precisa simultaneamente de oxigenoterapia. De facto, tem-se visto muita coisa, mas gostava também de fazer aqui alguma evidência, pouca, é certo, e sem, enfim, grande nível, grande força de evidência, mas de facto a máscara cirúrgica deve ser colocada e ajustada e adaptada à face do doente e por baixo do dispositivo de administração de oxigênio, se este for uma máscara facial, seja ela de alto débito, Venturi ou simples. A alternativa será a utilização de óculos nasais por baixo da máscara cirúrgica. Não há racional, não há evidência de que a máscara cirúrgica deva ser utilizada por cima da máscara facial. Por um lado, está comprovado que não há uma alteração significativa do FIDO2, estando a máscara cirúrgica por baixo ou por cima do dispositivo de administração de oxigênio, e por outro sabemos que o racional sustenta que, não estando devidamente adaptada à face, a máscara cirúrgica não estará a efetuar o seu papel de proteção e de redução de disseminação de partículas, e por isso, daí que ela deva ser utilizada desta forma. Naturalmente, doentes sob intubação traqueal e ventilação mecânica devem ter
filtro EPA, e aqui vai variar muito de fabricante para fabricante, as recomendações deverão ter pelo menos no circuito expiratório, mas é seguir as indicações do fabricante do ventilador e perceber de facto onde e quando e como é que devem ser utilizados estes filtros EPA. E a descontaminação da ambulância após cada transporte, após o transporte e avaliação e abordagem de cada doente, e aqui seguir as orientações técnicas tanto da DGS como do INEM, e que são de acesso público para cada caso, para cada situação. Finalmente, e não menos importante, aqui a questão do pós-transporte. Portanto, por um lado, a preparação do handover, a informação prévia pela equipa de transporte para o serviço que vai receber o doente, antecipar necessidades do doente à chegada, antecipar, por exemplo, necessidades ou especificidades relacionadas com o tipo de isolamento, por exemplo, já que estamos a falar desta temática, haver um cara cá entre os team leaders para que seja de facto perceptível quem passa a informação e quem é que a recebe, quem é o responsável por cada eixo da comunicação, e que essa transmissão de informação seja feita de forma sistematizada, nomeadamente através da norma ISBAR. A equipa que recebe tem, obviamente, a obrigação de garantir o ambiente o mais calmo e tranquilo possível para a recepção dessa informação, para que não se perca informação que seja vital e importante na continuidade de cuidados. Os papéis devem estar bem definidos também na equipa que recebe e facilmente identificáveis por quem vai entregar o doente, e, obviamente, uma valorização da informação transmitida pela equipa que transportou e que abordou inicialmente o doente, e que naturalmente tem aqui aspectos importantes a passar e que podem antecipar ou facilitar a continuidade de cuidados. Finalmente, algo que nós estamos talvez pouco habituados a fazer, se calhar mais no âmbito pré-hospitalar, nas equipas hospitalares talvez um bocadinho menos, mas a necessidade de briefing entre a equipa, perceber de facto o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que poderia correr melhor da próxima vez. Só desta forma, só identificando lacunas e problemas e aspectos a melhorar, é que de facto conseguimos melhorar e reduzir os erros e o impacto que eles têm sobre o doente numa próxima intervenção. E uma avaliação de registros e de eventos adversos. Para isso tem que haver registros, naturalmente, tem que haver registros de eventos adversos associados ao transporte, e tem que haver, de facto, quem os avalie, quem os analise, e que podem ser e devem ser alvo de discussão posterior e, eventualmente, identificação de lacunas e de formação contínua a este nível. Devem também existir mecanismos de feedback institucionais, portanto, nomeadamente entre hospitais que estão habituados a receber doentes de outros, que eram mecanismos institucionais que permitam, de facto, haver um feedback de todos os aspectos que há a melhorar neste tipo de transferência e de processo de transferências. Finalmente, não queria terminar sem deixar, enfim, estas curtas mensagens. Primeiro, que de facto o transporte do doente crítico não está isento de riscos, muito pelo contrário, tanto para a equipa como para o doente. Apenas a implementação e a promoção de uma cultura organizacional de prevenção do risco é que pode, de facto, ajudar a melhorar no futuro a qualidade de cuidados de enfermagem que prestamos ao doente crítico durante o transporte. Isto exige, obviamente, um planeamento para a antecipação de riscos e eventos adversos. Seria interessante, de facto, ter departamentos institucionais, nomeadamente hospitalares, que estivessem dirigidos exclusivamente para a análise do transporte do doente crítico, para a identificação dos problemas e lacunas e para o estabelecimento de programas de melhoria contínua nesta área. Equipas que devem ser, de facto, dedicadas e treinadas. Uma frase cada vez mais falada e da qual sou de facto muito adepto: só se faz bem aquilo que se faz muito, porque aquilo que nós fazemos raramente, muito poucas vezes, nunca vamos ser muito proficientes. Portanto, é importante que quem faz transporte crítico o faça muito, faça muitas vezes e treine regularmente. E quanto menos transporte nós fizermos, mais treino temos que ter. E voltar a ressalvar aqui a importância da especialização, nomeadamente em enfermagem, garantir de facto o enfermeiro que vai em qualquer tipo de ambiente acompanhar o doente crítico no seu transporte, deve ser um enfermeiro com especialidade nesta área. Devem ser de facto instituídas rotinas de debriefing e feedback,
não só entre as equipas, mas também entre as organizações. Isto é possível se houver, de facto, um registro de transportes efetuados na instituição, nos diversos hospitais, nas diversas organizações, com a sinalização de eventos adversos, porque só conhecendo e sabendo quais são, é que nós podemos, de facto, no futuro intervir sobre eles e melhorá-los, e melhorar o contexto de prática e clínica, e com isto reduzir o risco inerente à prática de cuidados. Muito obrigado.